Leitura do capítulo 10 do livro de Josué. Este que é o sexto livro da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Josué. Capítulo 10, então. Lembrando, faço essa leitura do capítulo do dia 2 vezes ao dia, pela manhã, que é mais rápida, será essa leitura, uma leitura rápida, e no final da noite, uma leitura lenta e tranquila no período noturno. E também o meu grande objetivo aqui no canal é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, todos. E eu já consegui fazer isso nos primeiros 5 livros, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, sexto, vamos lá, capítulo 10. Um capítulo por dia, inclusive. Lido 2 vezes ao dia. Sucedeu que Adonisedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué tinha conquistado Ai e o tinha destruído totalmente, fazendo com Ai e seu rei o que fizeram com Jericó e seu rei, que o povo de Gibeão tinha feito a paz com Israel e estava vivendo no meio deles. Ele e o seu povo ficaram com muito medo, pois Gibeão era tão importante como uma cidade governada por um rei, era maior do que Ai, e todos os seus homens eram bons guerreiros. Por isso Adonisedeque, rei de Jerusalém, fez o seguinte apelo a Roão, rei de Hebron, a Pira, rei de Jarmute, a Jáfia, rei de Laques, e a Deber, rei de Eglon: venham para cá e ajudem-me a atacar a Gibeon, pois ela fez a paz com Josué e com os israelitas. Então os 5 reis dos amorreus, os reis de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, de Laques e de Eglon, reuniram-se e vieram contra todos os seus exércitos, cercaram Gibeon e o atacaram. Os gibeonitas enviaram esta mensagem a Josué no acampamento de Gilgal: não abandone os seus servos, venha depressa, salve-nos, ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem nas montanhas se reuniram contra nós. Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, inclusive com os seus melhores guerreiros, e disse o Senhor a Josué: não tenha medo desses reis, eu os entreguei nas suas mãos, nenhum deles conseguirá resistir a você. Depois de uma noite inteira de marcha desde Gilgal, Josué os apanhou de surpresa, o Senhor os lançou em confusão diante de Israel, que lhes impôs grande derrota em Gibeon. Os israelitas os perseguiram na subida de Bet-Horon e o mataram por todo o caminho até Azeca e Mequedá. Enquanto fugiam de Israel na descida de Bet-Horon para Azeca, do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. No dia em que o Senhor os entregou aos amorreus dos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Ai-Jalon. O sol parou e a lua se deteve até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou com todo Israel ao acampamento em Gilgal. Os 5 reis fugiram e se esconderam na caverna de Maquedá. Avisaram Josué que eles tinham sido achados numa caverna de Maquedá. Disse ele: rolem grandes pedras até a entrada da caverna e deixem ali alguns homens da guarda, mas não se detenham, persigam os inimigos, ataquem-nos pela retaguarda e não os deixem chegar às suas cidades, pois o Senhor, seu Deus, os entregou em suas mãos. Assim Josué e os israelitas os derrotaram por completo, quase exterminando-os, mas alguns conseguiram escapar-se e se refugiar em suas cidades fortificadas. O exército inteiro voltou então em segurança a Josué aos acampamentos de Maquedá, e depois disso ninguém mais ousou abrir a boca para provar ou para provocar os israelitas. Então disse Josué: abram a entrada da caverna, entram e tragam-me aqueles 5 reis. Os 5 reis foram tirados da caverna, eram os reis de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, de Laques e de Eglon. Quando os levaram a Josué, ele convocou todos os homens de Israel e disse aos comandantes do exército que o tinham acompanhado: venham aqui e ponham o pé no pescoço desses reis. E eles obedeceram. Disse-lhes Josué: não tenham medo, não desanimem, sejam fortes e corajosos, é isso que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês tiverem que combater. Pois depois Josué matou os reis e mandou pendurá-los em 5 árvores, onde ficaram até a tarde. Ao pôr do sol, sob as ordens de Josué, eles foram tirados das árvores e jogados na caverna onde se haviam se escondido. Na entrada da caverna colocaram grandes pedras que lá estão até hoje. Naquele dia Josué tomou Maquedá, atacou a cidade e matou seu rei a espada e exterminou todos os que nela viviam, sem deixar sobreviventes, e fez com o rei de Maquedá o que tinha feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele avançou de Maquedá para Libna e a atacou. E o Senhor entregou também aquela cidade e seu rei nas mãos dos israelitas. Josué atacou a cidade e matou a espada todos os que nela viviam, sem deixar nenhum sobrevivente ali. Fez com o seu rei o que fizeram com o rei de Jericó. Depois Josué e todo Israel com ele avançou de Libna para Laques, cercou Ai e atacou. O Senhor entregou Laques nas mãos dos israelitas, e Josué tomou-a no dia seguinte, atacou a cidade e matou a espada todos os que nela viviam, como tinha feito com Libna. Nesse meio tempo, Orão, rei de Gezer, fora socorrer Laques, mas Josué o derrotou, e ele e o seu exército, sem deixar sobrevivente algum. Josué e todo Israel com ele avançou de Laques para Eglon, cercou-a e atacou-a. Eles a conquistaram naquele mesmo dia, feriram a espada e exterminaram os que nela viviam, como tinham feito com Laques. Então Josué e todo Israel com ele foi de Eglon para Hebron e atacou. Tomaram a cidade e a feriram a espada, como também o seu rei, os seus povoados e todos os que nela viviam, sem deixar sobrevivente algum. Destruíram totalmente a cidade e a todos os que nela viviam, como tinham feito com Eglon.
Depois de Josué e todo Israel com ele voltou e atacou Edebir, tomaram a cidade, seu rei e seus povoados, e os mataram à espada, exterminaram os que nela viviam, sem deixar sobrevivente algum. Fizeram com Debir e seu rei o que tinham feito com Libna e seu rei e com Hebron. Assim Josué conquistou a região toda, incluindo a Serra Central. Olha só, a primeira vez que eu vejo essa palavra, Serra Central, o Negueb, a se falar, e as vertentes, e derrotou todos os seus reis, sem deixar sobrevivente algum, exterminou tudo que respirava, conforme o Senhor, o Deus de Israel, tinha ordenado. Josué os derrotou desde Cades Barnea até Gaza e a toda a região de Gozen, e de lá até Gibeon. Também subjugou todos esses reis e conquistou suas terras numa única campanha, pois o Senhor, o Deus de Israel, lutou por Israel. Então Josué retornou com todo Israel e o acampamento em Gilgal. E essa foi a longa leitura do capítulo 10 do livro de Josué, que é o 6º livro da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Josué. Semana que vem não, amanhã farei, o vídeo de amanhã, né, será sobre a leitura do capítulo 11 desse livro. No vídeo anterior, vou deixar aqui no final, caso você queira, a leitura do capítulo 9 deste livro, beleza? Valeu, até o próximo vídeo.